E diz assim, Daniel 6, versículo 4. Diante disto, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei dos Deus dele. E assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar ao rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais e prefeitos e os satrapas e os conselheiros e os governadores concordam que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado à cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aquele homem foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. Então disse ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito, o rei pode ser modificado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só até aí. Então, glória a Deus. Aqui, nossa famosa passagem de Daniel, na qual ele vai ser lançado um pouco mais na frente, a cova dos leões, por não se dobrar ao decreto que aqueles governantes tinham induzido ao rei a assinar. Amém? E eu queria fazer algumas observações, primeiramente, na forma na qual aqueles governantes vêm falar com o rei, depois que pega Daniel, entre aspas, no fraga. Vocês entenderam. E diz assim, ó, tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e a gente sabe o restante, ou seja, ele chega para o rei e diz assim, ó, tu não ordenaste, e fala o decreto. Não foi assim o que falou? Como se, tipo, eles não soubessem, né, eles tivessem alguma dúvida. Eu tenho visto, né, por uma certa experiência, que esse tipo de colocação de palavras é uma colocação de palavras na qual o inimigo usa. E quando é dito, já vem com setas. Por exemplo, você está num trabalho e diz assim, não, mas essa atividade não é sua? Como se eu tivesse dúvida, mas eu não tenho dúvida, eu sei do que eu estou falando. Então, essa colocação de palavras, essa forma de dizer é justamente para incitar a raiva, incitar a ira daqui do rei. E ele chega e confirma de novo, não, o decreto está valendo. E aí ele chega e fala sobre Daniel. Então, olha, já que você está dizendo aqui, confirmou de novo que o decreto está valendo, o Daniel, aquele que é querido seu, talvez não tenha sido assim que ele falou, ele não liga para suas palavras. Ele não está nem aí para o senhor e para o seu decreto. E aí a intenção era instigar a raiva do rei, a ponto de o rei mandar Daniel direto para a cova. Mas
Daniel, ele era um homem esperto. Daniel era um homem que temia a Deus e ele poderia ter chegado aqui e dito bem assim, olha, peraí, tem esse decreto, vou fazer uma concessão aqui de 30 dias. Quando o decreto passar, eu volto aqui minhas práticas de costume, que é orar 3 vezes por dia. Mas Daniel não faz isso. É emitido o decreto, no mesmo dia, Daniel vai orar a Deus. Amém? Amém. Essas são algumas observações. E uma outra coisa que eu queria dizer aqui, a gente foi, né? Todos nós que estamos aqui fomos. Mas é Veraldino perdeu, é? Nós fomos para a confraternização ontem, né? E tomamos ali um solzinho de praia. Alguns exageraram, outros não exageraram tanto. E eu cheguei, né, em casa todo quebrado, né? Pescoço queimando, principalmente pescoço e panturrilha, né? A perna não mostra muito, não expõe muito ao sol, né? Ando mais de calça. Então, cheguei em casa todo quebrado, queimado. E aí a gente corre logo, né, para passar um hidratantezinho, sair dali do congelador, para ver se dá uma aliviadazinha. Noite um pouquinho difícil, mas graças a Deus a gente passa por esse tipo de situação e estamos aqui. Amém? E eu andei pensando, o sol, que foi o responsável ali por nossas queimaduras, ele está distante, muito longe da Terra, longe, muito longe, não sei exatamente precisar quanto, mas muito longe. E esse sol queimando ali, aquela bola de fogo flamejante, queimando, ele nos queima em uma distância muito longa. Amém? Amém, vamos acompanhando. E gera esse incômodo. Eu, pelo menos, estou muito incomodado. Não sei vocês aí, se estão, não estão, né? Ingrid não está ali, né? Se poupou um pouco mais, né? Eu estou aqui, né? E eu pensando, imagine o inferno, que a gente estaria ali no fogo, de contínuo. E lá a gente teve uma barraquinha, né? Para que a gente pudesse ali se esconder do sol um minutinho. Aí quando a gente queria se divertir, a gente ia para o sol. E aí depois a gente tomava um momentinho de descanso. Quando o sol estava pegando mais forte, todo mundo ali, aí para a barraquinha. Chegando em casa, a gente tem um alíviozinho do hidratante. Lá mesmo a gente pode usar um protetor. E no inferno? Como seria esse inferno? Esse incômodo, né? Pelo menos eu estou sentindo. Imagine no inferno. Que a gente estaria no fogo. De dia e de noite. Não sei se teria dia. Mas no inferno de contínuo. Eternamente. Sem barraquinha para a gente se esconder do sol. Sem hidratante para quando a gente chegasse em casa aliviar ali as nossas queimaduras. É uma coisa muito ruim, que faz com que a gente tenha que pensar para que a gente não venha a sofrer e padecer lá. Porque o triste é que é uma decisão de um momento. No momento da nossa morte, no momento da vinda do Senhor, é que vai bater o decreto. E a gente tem que estar pronto para esse dia. Amém? Então, em Amós 3:3, a palavra diz bem assim, aí, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, né? Fiz essas observações antes, mas a palavra seria essa, para hoje, para essa noite, que fala sobre andar junto, estar em acordo. Quando eu era jovem, tinha por volta de 14 anos, eu tinha alguns amigos na qual eu respeitava, né, pela conduta na qual eles andavam. E eu tive um amigo que ele era católico, né? Muita gente boa, colega meu até hoje. E ele tinha algumas virtudes que eu olhava e dizia bem assim, rapaz, essas virtudes eu quero para mim. E nessas virtudes que a gente conversava bastante, e eu aprendi muito com ele. Muitas virtudes eu aprendi com ele. Fazer certo, fazer a coisa certa, coisa básica. Eu não tive muitas instruções assim de parar para conversar com o pai e com a mãe, e eu acabei tendo Deus para me guiar para algumas pessoas. Sendo que chega um momento na qual ele, como católico, né, a gente acabou divergindo em alguns assuntos. E nesse de divergir, eu disse, olha, esse rapaz aí já não dá para eu poder me espelhar não, porque está divergindo, né? Amós 3:3, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E seguindo minha vida, eu encontrei um outro amigo,
não vou falar todos não, mas só mais desse. Encontrei um outro amigo, ele era um cristão desviado, e ele era um cara muito inteligente, com uma eloquência, né? Ele tinha uma oratória muito boa, e eu disse, rapaz, esse cara aí tem alguma coisa para me ensinar, e nele eu aprendi muita coisa, e chegou um momento, né, por ele ser um cristão desviado, na qual eu olhei assim e disse, rapaz, chega um momento aqui que nossas ideias não estão batendo, ele estaria meio que desviado demais. E eu olhei assim e disse, não, isso aí eu já não concordo com você. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí eu cheguei ao momento de vir para essa casa. E aí eu conheci o apóstolo. E nessa de conhecer o apóstolo, eu disse assim, olha, tá aí, o apóstolo, um homem íntegro, um homem direito, um homem que está ali no caminho certo. Eu vou segui-lo, né? Eu vou observá-lo e vou seguir essas condutas na qual ele está pregando. E aí eu encontrei dois problemas. O primeiro problema, que diferente dos meus amigos, é que o apóstolo estava sempre aprendendo algo novo, sempre estudando a palavra e aprendendo algo. Ou seja, esses amigos, quando eu terminava de aprender com eles, que não tinha mais nada para aprender, eu ia atrás de outra pessoa para me ensinar. E com o apóstolo eu não consegui fazer isso, porque ele sempre estava aprendendo algo novo. E uma outra coisa que me deixou um pouco também em uma situação meio ruim, no caso seria para passar para outra pessoa, é que o apóstolo seguia a Deus. Ele orava, ele lia a Bíblia e ele seguia a Deus. E por que isso se tornava ruim? Porque isso não me permite passar para uma outra pessoa, né? Tomar outra pessoa como um conselheiro, seria assim, porque Deus é o certo, o inimigo é o errado, e Deus é o certo. Muita gente vai ler a Bíblia e vai dizer bem assim, como é que pode um Deus bom afogar no dilúvio a humanidade toda, salvando apenas uma família? Mas a gente tem que ter na mente que Deus é bom. Ele sabe que ruim mesmo era viver naquele tempo, onde era tudo perdição. E Deus sabe que bom mesmo é estar com Ele. Então, Ele fez o que fez para poupar aqueles que queriam ter uma vida de intimidade com Ele. E aí você pode chegar e dizer assim, não, mas como é que pode um Deus bom ali na conquista da terra prometida, né, ele chegar para algumas cidades e mandar destruir tudo? Mas a gente sabe que Deus é bom, e sabe que se aquele povo ou aqueles objetos permanecessem inteiros, sabe o mal que causaria a seu povo. Quando Josué perde aquela batalha, né, contra uma cidade pequena, foi por quê? Porque um líder de família escondeu um determinado tesouro. Um tesouro só. Causou a morte, salvo engano, uns 36 homens. E isso é o que Deus queria evitar. Quando diz bem assim, olha, destrua tudo e todos. E a gente conhece a história de Salomão. Por casar com mulheres estrangeiras, ele fez com que seu reino dividisse. Então, Deus é bom. E como eu queria fazer a coisa certa, como eu queria fazer o que é bom, então eu não tive como pular para outra pessoa que pudesse me ensinar, porque com o apóstolo, que estaria pegando de Deus como fonte, e eu dele, eu não tinha como ultrapassar isso. Então, eu comecei a aprender, e estou aprendendo até hoje. Eu ainda estou muito longe do que eu gostaria de estar, mas graças a Deus eu tenho muita alegria em dizer que eu estou ali no caminho, que isso é o que nos importa, é estar no caminho. Amém? E só voltando aqui um pouquinho para Daniel, para a gente concluir. Daniel, como ele tinha por costume orar 3 vezes por dia, e quando sai o decreto, ele tem 2 opções. Ou ele adire o decreto, dizendo bem assim, olha, eu não oro durante um mês, são só 30 dias, não é o resto da vida, eu oro, não paro de orar durante um mês, ou eu continuo orando e quebro o decreto, e coloco o meu pescoço em risco. E aí Daniel faz o quê? No mesmo instante, Daniel vai orar ao Senhor e pedir ajuda, e pedir socorro. Agora, por que Daniel faz isso? Daniel faz isso por causa do ensinamento dado naquela música. Ele guarda o contato com Deus, ele guarda a intimidade com Deus, ele guarda a união.
ele quer andar com Deus, e para andar com Deus a gente tem que estar de acordo com Deus, porque Deus, como eu falei aqui, ele é o certo, ele é a coisa certa. Se a gente parar para analisar o que Deus fizer, a gente tem a certeza que foi Deus, vai ser a coisa certa. Então Deus, ele não vai mudar de jeito nenhum por nossa causa. Então, o único lado que vai poder mudar é a gente, para a gente poder se assemelhar a Deus e poder andar com Deus. Aqui Daniel, ele tinha a opção de parar de orar a Deus e ficar longe de Deus, com o seu próprio risco, sua vida nas suas próprias mãos, ou ele poderia orar a Deus. Ele poderia continuar com Deus, ele poderia estar sendo guardado por Deus. E a gente conhece a história. Deus não o livra da cova, ele permanece e vai para a cova, mas Deus, ele livra ele da morte, porque ele estava junto com Deus. E isso é a mensagem dessa noite, que a gente ande junto com Deus, independente da situação, porque aí Deus vai nos livrar. E para que a gente ande junto com Deus, a gente tem que estar de comum acordo com Ele, e Ele não vai variar. Quem tem que variar é a gente, para estar semelhante a Ele. Amém?